Então, estamos no nosso 7º congresso. E o nosso tema é o quê? A cruz de Cristo nos fala. O que é que a cruz de Cristo nos fala? E vamos deixar a cruz de Cristo falar, né? Nossas palavras não têm muito valor, mas as palavras da cruz têm sim. Pode passar. Vamos seguindo aí. E essa é a nossa divisa, que nós já recitamos, mas vamos recitar mais uma vez. Vamos todos juntos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. A palavra da cruz é poder. A palavra da cruz é poder. Pode passar, minha irmã. Cruz de Cristo nos fala, então, do poder de Deus para salvar. De manhã nós terminamos aí, né? Paramos aí, dissemos que nós íamos continuar. Agora de noite, o que é que a cruz de Cristo nos fala? O tema do congresso é esse, né? A cruz de Cristo nos fala do poder de Deus para salvar. O texto de Romanos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo vai nos dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e chegou até nós, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode passar, irmão. Mas salvação de quê? Né? É poder de Deus para a salvação, certo? Salvar de quê? Por que salvar? Poder para salvar de quê? Vamos falar um pouquinho, né? Entender a situação humana, a situação nossa, minha e de vocês, e de cada um de nós, para a gente entender o poder da cruz para a salvação. A situação que nós todos estávamos. E alguns ainda estão. Pode passar, minha irmã. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12 e 23, diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E aí o 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Debaixo do céu não tem uma única pessoa justa por si mesmo diante de Deus. Deus passou a régua. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um único justo. Está escrito. Nós nascemos, irmãos, com a natureza pecaminosa, natureza tendenciosa a pecar, né? Isso acontece desde o início, né? Deus criou o homem, o ser humano, para viver com ele, para ter comunhão com ele, e deu a este homem, o ser humano, homem e mulher, liberdade de fazer suas escolhas. E essa liberdade foi utilizada de uma forma correta, de forma incorreta, desobedecendo a diretriz que Deus tinha dado, e aí separou o homem de Deus, e desde então, todos nós nascemos com a natureza, é nosso, é próprio, né? Está no DNA humano a natureza tendenciosa a pecar. Você pode pegar um menininho, né? Uma criancinha pequenininha, né? Quando ela começa a ter entendimento, a mãe diz: menino, não pega aqui. Vai, só a mãe virar agora que eu vou pegar mesmo, porque não pode. Ele nem pensa nisso, ele faz sem pensar, né? É tendência a fazer o que é errado, né? É do ser humano, está nosso, né? Nascemos com essa natureza. E por mais que nos esforcemos, né, não conseguimos parar de pecar. Nem que seja na mente, porque às vezes a gente tem assim uma conduta exemplar, né? Olha, que coisa, mas Deus sabe o que está lá dentro, né? Passando, né? Deus sabe aquilo que pensamos, Deus sabe a forma como nós olhamos, Deus sabe os sentimentos que nós temos, né? De orgulho, de vaidade, né? De achar que somos merecedores de alguma coisa. Tudo debaixo do pecado, né? Tudo debaixo do pecado. E o que é pecado, então? Passe aí, minha irmã. Estou dizendo que todos nós somos pecadores. Eu estou dizendo não, é a palavra da cruz. A Bíblia está dizendo. Mas o que é pecado? Tem uma definição teológica. É daqui a pouco. Volta aí para o pecado. Só um pouquinho. Não vai demorar muito no pecado, não. Vamos passar dele já já. Né? Mas tem uma definição teológica bonita, né? Que diz que pecado é errar o alvo, né? Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai de encontro ao propósito de Deus, as diretrizes de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus determinou, né? Deus traçou um plano lindo, perfeito, para o homem, para o ser humano, né? Toda vez que nós
seguimos o caminho trilhado por Deus, nós somos abençoados. Mas quando a gente se desvia, isso é pecado, né? Quando a gente se afasta do propósito, do plano determinado por Deus, isso é pecado. Agora, como é que eu sei o que é que Deus quer de mim, né? Como é que eu sei? Deus planejou. Como é que eu sei qual é o plano de Deus? Como é que eu sei que eu me desviei? Bem, primeiro, né, aqui está aqui, olha. Aqui está a resposta, né? Tudo está aqui. Mas tem mais, agora pode passar. Você talvez não conheça, né? Você que está aqui, não sei, mas você que está me assistindo, né, talvez não conheça o que está aqui. Aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo para que chegasse até nós. Aí sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo ainda, Romanos 1, porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo pelo apóstolo Paulo? Que mesmo aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, eles têm dentro de si, né, a capacidade de perceber o que é certo e errado, né? Deus mostra as coisas invisíveis pelas visíveis, pela sua criação. Né? E a Bíblia diz que eles são indesculpáveis. Né? E nem tente pensar que isso não é com você. Né? Nem tente pensar que você é uma pessoa direita. Né? Não, isso não é comigo não, rapaz. Né? Eu sou uma pessoa direita, bom pai de família, né? Nunca prejudiquei ninguém, sou honesto, né? Eu faço tudo direitinho, passo o próximo. Aí a Bíblia vai dizer, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então não escapou ninguém, irmãos. Né? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Qual é o resultado disso? Pode passar. Resultado do pecado, qual o efeito? Né? Todos nós pecamos. Né? Todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Vamos ver qual é o resultado. Né? Pode passar. Mas segundo a tua dureza, Romanos 2, 5 e 6, 23, e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Só pancada, é. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Resultado do pecado. Todos pecaram. Não escapou ninguém. O que é que nos aguarda, então? O que é que nos espera? Quais as consequências? A ira de Deus, a morte, a separação eterna de Deus. Estamos perdidos. Né? Todos pecamos. As consequências dessa, estamos perdidos. Mas aí, oh glória a Deus, aí entra a palavra da cruz. Aí entra o poder da cruz para nos salvar. É aí que entra, né? Que é que a cruz de Cristo... Aqui foi só a introdução, para a gente entender por que a gente precisa do poder da cruz para nos salvar. A situação é essa, né? Por nós mesmos, nada faz. Não tem jeito. Estamos perdidos. Mas glória a Deus, porque a cruz é poder para nos salvar. O que é que a cruz de Cristo nos fala? Vamos ver. Pode passar o próximo. Primeiro, a cruz nos fala de substituição. Passa o texto aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo nos substituiu. Que coisa linda, que coisa tremenda. O castigo era nosso, o castigo era meu. Nós pecamos, nós merecemos, nós estávamos sujeitos à ira de Deus, à morte, à separação eterna de Deus. E aí Deus, que é absolutamente justo, e Ele não ia mudar os seus decretos, mas também absolutamente amor, resolveu o nosso problema, colocando alguém, o seu próprio filho, para nos substituir e receber a penalidade que era nossa por nós. Coisa linda. Eu, que não sou flor que se cheire, né? Que tem a carinha até de santa, mas é só a cara, Deus me conhece, né? Não mereço nada. E aí Deus manda Jesus
para sofrer o meu castigo. E a Bíblia diz que, por causa de Jesus, eu passo a ser justiça de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Nós passamos a ser justiça de Deus. Nós que pecamos, meu Deus, né? Nós que merecíamos a morte. Né? Por isso é que é loucura. Por isso que o texto que a gente leu diz a palavra da cruz é loucura, né? Um Deus que é absolutamente justo, mas é absolutamente amor. E aí a morte de Jesus na cruz satisfaz a justiça de Deus. Problema resolvido. É poder para salvar, porque Ele me substituiu. Mas a cruz nos fala mais. Pode passar, minha irmã. A cruz nos fala de resgate. O pecado prende, o pecado escraviza, né? É uma cadeia. E aí está bem pequenininho, porque o texto é grande, mas eu vou ler lá em Colossenses. Esse texto é lindo demais. Esse texto me emociona. Colossenses 2, 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Eu queria ver, né, traduzir aí incircuncisão, Neto. Ah, tá. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Oh, glória, né? Glória a Deus. Nós não conseguiríamos nos libertar por nós mesmos. Não conseguimos. O pecado escraviza. E cada vez que a gente tenta melhorar, a gente peca mais, né? A gente tenta se libertar e a peca mais. É como cartão de crédito, né? Se você não sabe usar direito, né? Aí você, né, tem um cartão de crédito, né? Eu posso comprar tudo que eu quiser. Compro meu limite. E aí, essa operadora já do cartão de crédito bota o limite da gente lá em cima, né? Quem for doido que vá no limite, né? Mas aí tem gente que, né? Aí gasta. Aí chega a fatura. Obviamente que eu não tenho dinheiro para pagar aquilo, né? É muito mais a fatura. O limite é... Não sei de vocês, meu limite dá umas 4 vezes o salário, né? Eu estou dando exemplo, viu, irmãos? Eu não faço isso, não. Deus me livre. Mas, sim, vamos à história do cartão de crédito. Pronto, você gastou. Né? A dívida está lá em cima. Aí chega, né? Eu vou me esforçar para pagar. Eu me esforço. E aí, pago o mínimo. Pagamento mínimo. Pronto, escapei esse mês. No próximo, o que é que aconteceu? A dívida aumentou muito e eu gastei mais. E a dívida só vai aumentando. Esta é a nossa situação diante de Deus. Né? Nosso cartão de crédito está estourado. Né? E aí o que é que Deus faz? É isso que esse texto estava dizendo. Pega a fatura do nosso cartão, a fatura, paga ela inteirinha, cravando na cruz e diz, você não deve mais nada. Glória a Deus. Né? Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele tirou de nós a escravidão do pecado, irmãos, isso é tremendo. A cruz nos fala de resgate, de liberdade. Né? É bênção. Jesus pagou nossas dívidas. Estamos absolutamente livres. Eu acho lindo quando ele pegou a fatura e pregou na cruz. E ainda humilhou o diabo. A cruz fala mais. Vamos lá. A cruz nos fala de reconciliação. Esse texto foi lido hoje, eu nem sabia. Mas nós vamos ler de novo. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos em Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Tem mais um? Bom, passe mais um textinho aí. Colossenses 1:20. Isso. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. O que é que aconteceu? A gente disse no começo, o pecado nos separou de Deus. Deus é absolutamente santo. Deus é absolutamente justo. Ele não pode conviver com o pecado. Então, o pecado da minha vida é água e óleo, não mistura. Né? Me separa, me afasta de Deus. E aí, o que é que a cruz faz? Né? Pela morte de Jesus, Ele novamente nos reconcilia com Deus. Nós podemos ter intimidade com Deus. Veja que coisa tremenda. Um Deus santo, absolutamente santo, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, perfeito, todo-poderoso, é meu Pai.
é alguém que eu posso conversar, é alguém que eu posso ter intimidade, é alguém que eu posso ter comunhão, é alguém que eu posso me abrir e contar para ele tudo que eu tenho. Por quê? Porque pela cruz ele me reconciliou, né? Me fez de novo capaz de chegar até Deus. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz e deu o brado do está consumado, um véu, que a gente chama de véu, a gente tem a impressão que véu é véu de noiva, né? Aquela coisa bem fininha, não, era um tecido grosso, né? Se rasgou sozinho, o véu era esse tecido bem grossão, que ficava separando uma parte que ninguém podia chegar, porque era o lugar que representava a presença de Deus, se entrasse, morria, e o resto do templo, esse véu se rasgou sozinho, de cima até embaixo, dizendo, pode entrar. Né? Pela morte da cruz, pela morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos acesso direto a Deus. Ele nos reconciliou. Glória a Deus. É isso que a cruz nos fala. A cruz fala mais. Vamos lá. Né? A cruz nos fala de vitória sobre o pecado, sabendo isto, Romanos 6, versos 6 e 14. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu disse lá na introdução que assim, a gente tenta parar de pecar, mas a gente não consegue, porque o pecado escraviza o homem, né? Você pensa que o alcoólatra bebe, cai, porque, assim, né, ele quer ser assim? Não quer, não. Né? Não consegue se libertar. Você pensa aquela pessoa que se acha santa, né? Todo isso é pecado também, viu? Cheia de vaidade, cheia de arrogância, não consegue se libertar de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que a cruz nos concede a vitória. Pela cruz nós temos liberdade de rejeitar o pecado. Né? Nós estamos livres. Não significa dizer, falamos isso de manhã, vou voltar, né? Que nós não vamos pecar nunca mais aqui na terra. Né? Porque enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a pecar, a cair. Vou repetir o que eu disse de manhã, mas é importante. Né? A adoecer, né? Faz parte da vida aqui na terra. Mas, como eu disse de manhã, pecado é um acidente. Não é para ser rotineiro, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele já nos deu as vitórias sobre o pecado. Nós podemos dizer não. Né? Quem é escravizado pelo pecado não consegue dizer não, mas nós podemos dizer não. No céu não vai precisar mais. Né? Glória a Deus. O que mais que a cruz nos fala? Olha que coisa maravilhosa. A cruz nos fala de uma herança eterna. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Um monte de palavra bonita. Incorruptível significa não pode se corromper, não pode apodrecer, não pode perecer. Incontaminável, nada pode contaminar, é pura. E que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. A cruz nos fala de uma herança. Somos herdeiros. Eu não sei se seu pai lhe deixou uma herança, né? Se você tem algum antepassado aí rico que vai lhe deixar uma herança, eu particularmente não tenho, mas eu tenho uma herança eterna, que o meu Senhor me deixou pela cruz. A certeza absoluta de que eu vou caminhar nas ruas de ouro, que eu vou estar para sempre com Ele, adorando, diante do trono. Próximo texto, olha que coisa linda, a minha herança. Né? Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, olha a minha herança qual é? A nossa. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus, essa é a nossa herança. Hoje de manhã nós fizemos uma homenagem a 2 queridos retrôs que nos deixaram esse ano, né, Jonatas e Eudicélia, né, que já estão lá, desfrutando da herança, já estão diante de Deus. Né? Aqui nós choramos. Aqui nós adoecemos, aqui nós sofremos, nós temos saudade, a perda dói. Né? Mas a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda
a lágrima. Isso é o que nos aguarda. Isso é a palavra da cruz. Isso é que é o poder da cruz para salvar. É nos dar a certeza da vida eterna com o Senhor no céu. Está garantido, né? Isso está garantido. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, pode passar aí, né? Já vimos o que é que a cruz fala. Ela fala. Mas a quem a cruz de Cristo fala? Ela fala para quem? Né? Para quem a cruz de Cristo fala de substituição, de resgate? Para quem a cruz de Cristo fala de vitória sobre o pecado? Para quem a cruz de Cristo fala de uma herança eterna? Para quem fala? Vamos lá. Pode passar. A cruz de Cristo fala para todos. O texto de 2 Coríntios 5, 15, diz assim: e ele morreu por todos, para os que vivem, para que os que... Não, não dá não, tem que ser para cá mesmo. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A cruz de Cristo fala a cada um de nós, irmãos. Né? A cruz de Cristo está falando a você hoje. Né? A cruz de Cristo fala. Né? A cruz de Cristo falou lá no tempo em que ela foi escrita. Né? A Bíblia foi escrita. A cruz de Cristo falou por séculos e séculos e séculos. A cruz de Cristo fala hoje. A cruz de Cristo continua falando para você. Fala a todos. Agora, passe aí mais um. A eficácia da cruz estende-se apenas aos que creem. Ela fala a todos. Mas o poder para salvar, o poder da regeneração, da reconciliação, o poder da vitória sobre o pecado, da justificação, é apenas para aqueles que creem. Esse texto a gente pode até dizer juntos, né? Todo mundo sabe de cor. Vamos dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo todo. Deus nos ama de uma forma tremenda, maravilhosa. Né? Mas a vida eterna é para todo aquele que nele crê. É todo aquele que nele crê. Pode passar. E aí alguém fez a conta, não fui eu, né? Que quase 200 vezes em todo o Novo Testamento a fé, ou formas de crer, é apresentada como a única condição de salvação. A cruz de Cristo continua falando. A cruz de Cristo fala para cada um de vocês. E a cruz de Cristo tem poder para salvar. Você precisa apenas crer. Crer nesse poder. Depositar a sua fé única e exclusivamente no Cristo Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou. Está vivo. Né? Não está mais na cruz. Está no trono. Né? E intercede por nós. Está intercedendo por nós agora. Passei mais um. São vários textos, né? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa, né? Texto de Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A cruz de Cristo fala, mas ela exige de nós uma resposta. Pode passar, e é o último. E agora eu pergunto, qual é a sua resposta? O que é que você vai responder à cruz de Cristo? Né? Você vai responder dizendo, Senhor, eu creio. Eu creio. E eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Essa transformação, né? Essa libertação, essa vida nova, né? Esse novo nascimento, para eu ter certeza absoluta da minha herança eterna. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Amém.